Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o vídeo hoje vai ser para falarmos sobre mitos e verdades, principalmente os mitos que existem, né, ou que são aplicados ao cultivo das suculentas. Então, o que vem a ser mitos? Mitos são coisas falsas, informações falsas que nos passaram e que, aliás, que foi passado de A para B, para C, para D, até que chegou na gente. Não foi exatamente culpa de quem disseminou. Mas então, pessoal, um dos mitos, os primeiros mitos que existe é que as plantas suculentas não podem ser molhadas. Gente, isso é um absurdo, mas tem o que de verdade? Ou seja, toda planta precisa de água. Só que devido à origem das suculentas, lugares áridos, né, desérticos, principalmente desérticos, né? Então dizem que elas não podem ser molhadas, mas tem um quê e um porquê. O que é que existem suculentas que têm as folhas mais gordinhas. E essas folhas são gordinhas justamente porque nelas armazenam uma grande quantidade de água. Mas isso não quer dizer também que ela não precisa de água. E geralmente as de folhas mais magrelas, mais sequinhas, né, precisam mais de rega. Só que isso varia muito de acordo com o local que você mora, na região do Brasil, do mundo, porque tem regiões que é seco, então se você não molhar a planta, ela morre desidratada. E como saber se molha ou não, é uma pergunta que eu recebo muitas vezes, a mais agora que eu estou negociando algumas suculentas, as pessoas me perguntam, né, sobre isso. Quando a planta está precisando de água, um dos sinais é você olhar a terra. Se o substrato estiver completamente seco, você pode usar o dedômetro ou um palito. Igual, por exemplo, nesse vaso meu. Foi regado sábado e hoje já é terça-feira. A estação é seca, tem que levar em consideração isso, né? Como nós estamos no outono e aqui na região sudeste, no lugar onde eu moro, não tem chovido, apesar de que ontem em BH choveu, mas aqui em Sete Lagoas não choveu, então os vasos meus estão todos secos. Não tem nem necessidade de enfiar uma vara aqui, né, ou o dedo para ver que tá seco. Quando o vaso é um vaso que você pode erguer, você vai saber pelo peso do vaso se ele vai estar leve como uma pena, sinal de que a planta precisa de água, né? Outra maneira é você pegar a folhinha e dobrar. Essa eu não posso fazer isso, que se eu fizer ela vai quebrar. Então, se você pegar uma folhinha das que não dobram normalmente e ela dobrar, ficar moleável para baixo para cima, essa daqui é um palmere, tá? Tô usando como exemplo. Ele é moleável, mas se você pegar uma, por exemplo, que não é moleável e ela estiver enrugada, essa eu não posso tocar por conta da pruína. Então, é um sinal de que a planta está precisando de água, tá? Geralmente ocorre com... Você vê também que ela começa a criar nervuras, enruga, mas fica enrugada nas folhas, o que está dizendo que ela está precisando de água. Mas você não precisa chegar a esse extremo. Então, o primeiro mito é de que a planta não pode ser molhada. Desconsidere, tá? Nas situações em que você pode pegar um vaso de barro e até mergulhar ele, se ele tiver muitos dias seco, como esse vaso aqui, por exemplo, você pode mergulhar ele em um balde de água, deixar até que o vaso beba bastante, porque o barro compete com a planta. Depois que ele tiver ali uns 20 minutos, não até menos, né? Uns 15 minutos, 10, você já pode tirar ela. Pode fazer isso assim que vê que ela tá muito desidratada, principalmente nessa época agora. Então, primeiro mito, suculenta precisa de água? Sim. Como você vai regar? Até sair embaixo do vaso. Quando vê que saiu embaixo do vaso, você só vai repetir essa rega novamente quando o vaso estiver completamente seco, ok? Segundo lugar,
Suculentas também não podem ser regadas com mangueira. Outro mito. Você pode regar com mangueira, com regador, com o que você tiver à disposição, tá bom? Volto a dizer, o método de rega não influencia. O que não se deve fazer? Existem pessoas que têm receio de perder a pruína quando rega a folha. E existem plantas que são mais propícias a fungos, como algumas espécies de suculentas mais pruinosas ou menos pruinosas também, como a Echeveria metálica, que dá uma trabalheira para mim. Então, é bom evitar molhar na mangueira quando a planta está com pouca circulação de ar, porque aquilo ali pode proliferar fungos também nas suas folhas. Por que isso é uma bobagem? Porque quando está chovendo, as plantas recebem a rega da chuva, normalmente. Então, é mito, ok? Terceira, você não pode ter suculenta dentro de casa. É mito mesmo. Por quê? Não todas. Realmente não todas suculentas você pode ter dentro de casa. Oi? Tudo bem aí? Existem plantas que podem ficar dentro de casa. São as chamadas plantas de sombra. Ou melhor, que aguentam ficar na sombra, como as sansevierias e suas espécies, e algumas outras espécies de aloes. Podem ser as aloes, podem ser as gastérias. Todas essas espécies podem ficar dentro de casa. Por quê? Não em sombra total, mas elas podem ficar num local com apenas a claridade de uma janela. Então, são as ditas plantas de sombra, que a gente usa muito em ornamentos, mini jardins, né? E até mesmo em alguns terrários. Então, algumas espécies podem e devem, se quiser, ficar dentro de casa. Por quê? Porque elas não podem ser expostas ao sol propriamente dito, porque queima. Olha o que aconteceu com esse daqui, que tomou os raios da manhã. Então, para isso também tem que ser feita a adaptação. Para o caso de uma planta de sombra, de meia sombra, ser exposta ao sol. E algumas espécies mudam completamente de cor, como é o caso da aloe, dessa aloe aqui, a aloe Black Gin, que é essa. Ela muda de cor, no sol ela fica totalmente negra, né? Então, mas pode ficar dentro de casa ou a meia sombra, como está a minha aqui. As minhas estão na meia sombra por falta de sol, tá? Não porque eu quero que elas fiquem à meia sombra, mas porque aqui nesse momento, nessa época do ano, não está batendo sol. Então, é mito. Não todas, nesse caso existe a exceção. Existe a planta que pode ficar dentro de casa e as que não podem. Terceiro tópico. Suculentas são plantas fáceis de cuidar. Você pode comprar uma suculenta e levar para sua casa e pronto, morreu Bahia. É mito. Mito, porque a suculenta não é fácil de ser cuidada, tá? Se alguém te disse isso, que as suculentas são fáceis de ser cuidadas, mentiu para você. Porque suculentas são plantas que requerem atenção. Não pode comprar uma suculenta e deixar ela à própria sorte. Elas são muito acometidas de fungos, cochonilhas, né, pulgões, nematóides, uma série de fatores também. Muita claridade, pouca claridade, estiolamento, né? Porque a suculenta tem que ficar compactada. Para ficar compactada e tomar a forma que a gente gosta, aquela forma de roseta, então é necessário que ela tenha alguns cuidados. Algumas espécies são mais acometidas de cochonilhas, outras nem tanto. Estamos ali olhando. Mas não pode ser deixada ao léu, ou seja, a própria sorte. Existem algumas espécies, principalmente aqui no meu cultivo, que são muito acometidas de fungos, como é o caso da marmeliana, dos calachões. Então, quando ele está começando a ficar bonito, vem ali um fungo e acomete, né? Então, quer dizer, resumindo, suculentas não são plantas que podem ser cultivadas à própria sorte e dão trabalho, sim.
Você tem que estar trocando substrato constantemente. Tem que estar fazendo ali uma catação manual, né? Olhando, tirando folhas secas para não produzirem fungos na planta. Então, quer dizer, dá trabalho. Distrai, mas dá trabalho. Como tudo na vida, tudo tem um quê e um porquê. Então, se te falaram que suculenta não dá trabalho, que é só comprar e largar para lá, é mito. E, quinto lugar, só existe um tipo de substrato para suculentas. Mito também. Cada um faz o seu, de acordo ali com a planta, com o local, quer dizer, com o clima, não com a planta, mas com o clima da sua cidade, da sua região, você faz o seu substrato. Existe regra para um substrato? Também não. Então, cada pessoa pode fazer o seu próprio substrato ou comprar pronto, conforme ela achar ali mais fácil. O que não pode é o substrato ficar compactado, porque nenhuma planta suculenta sobrevive a um substrato compactado. Tem gente que usa areia também no substrato, porém tem que ser esterilizada. Se for usar areia no meio do seu substrato, que seja esterilizado. O que acontece? A regra básica para todos os substratos de suculenta é não compactar. Então, se não compactou, não existe um tipo, tá? Desde que ele não compacte e a planta não fique sufocada ali dentro, não vire um torrão, qualquer substrato você poderá usar. As suculentas não precisam de adaptação, isso também é mito. Se você comprar uma suculenta no supermercado, levar ela para casa, colocar no sol da janela e o sol da janela for da tarde, ela vai queimar. Então, até uma planta que a gente mesmo já está adaptada em casa, quando muda de estação, que o sol mais forte pega ela, ela queima. Isso acontece com muita frequência no nosso cultivo. Quanto mais uma planta que estava ali no supermercado, debaixo do ar-condicionado, isso é óbvio que vai acontecer, que ela vai queimar. Então, é necessário fazer uma adaptação, tá? De hora em hora, você vai colocando, aumentando o sol dela. Cada dia vai aumentando gradativamente, vai chegando o sol nela. Não de uma vez, tá? Porque se ele colocar de uma vez, também vai queimar. E esquecer também vai queimar. Colocar ela lá e esquecer, né? Vai queimar. Olha aqui. A folhinha brotou. Olha, eu tô conversando com vocês agora que eu vi. Vocês estão vendo? Olha aqui atrás. Ela, olha, tá até com raizinha. A folha quebrou e brotou. Então é isso. Se você gostou aí dos mitos e verdades, na verdade eu falei 6, né? Mitos e verdades sobre o cultivo das suculentas. Deixa um like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Toque no sininho preto para receber todas as notificações de vídeo daqui do canal. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.